Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais uma análise brilhante do canal do Justin. O vídeo é unicamente baseado no Brasil, nas últimas ações do Brasil. São análises brilhantes, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Desmantelamento absoluto do esquema de proteção americano neste momento quando se trata do hemisfério ocidental. E para ser honesto, a máquina política em DC, os contratados de defesa, os lobistas, os think tanks, realmente não há nada que eles possam fazer para impedir isso. Então vamos abrir o registro do colapso total da influência americana na América do Sul. Agora, no último século, os Estados Unidos operaram sob uma regra muito arrogante e não dita da doutrina Monroe. Hoje isso teve um renascimento. As pessoas chamam isso de doutrina Don Road, mas a premissa básica era assustadoramente simples. A América do Sul é nosso quintal. Somos nós que realmente ditamos os termos comerciais. Somos nós que ditamos as alianças políticas. Se você é uma nação da América do Sul e tem recursos valiosos, você os desenterra do chão e depois vende para corporações americanas por centavos no dólar. E então você só diz obrigado. Mas aquela era de ser um estado vassalo, está oficialmente morta. Agora, alguns dias atrás, o presidente Lula do Brasil chegou a voar até Washington DC para ter uma conversa com o presidente Donald Trump. E Washington realmente esperava que ele simplesmente viesse e se ajoelhasse. Então a administração do ZIUA seguiu em frente e empurrou o papel pela mesa da Resolute. Agora, era um pacto executivo de minerais críticos criado para bloquear a China de toda a cadeia de suprimentos brasileira. E é disso que estamos falando, essa ideia de domínio comercial, a América bloqueando o hemisfério ocidental. Então, Washington DC exigia o monopólio das terras raras do Brasil. Mas sabe o que a Lula fez? Lula saiu do Salão Oval e ficou em frente à imprensa, bem no coração de Washington DC, e humilhou publicamente o Império Americano, humilhou publicamente esta administração, porque ele nomeou explicitamente China, Japão, França, Alemanha, e ele olhou para a câmera e disse: não temos preferência. O que queremos é compartilhar com quem quiser investir no Brasil. Investir no Brasil. E essa foi realmente a principal lição da reunião de Lula com o presidente Donald Trump. Ele basicamente manteve sua posição e disse: o refino fica aqui no Brasil e simplesmente não vamos mais seguir as ordens de Washington DC. Porque o negócio é que isso não é uma disputa comercial. O que estamos vendo agora é que as potências médias se levantam. E é exatamente isso que isso é. Esta é uma guerra de soberania. Agora, o Brasil se posicionou ativamente como o líder absoluto da América do Sul, o predador de topo. Porque o negócio é que isso não é uma disputa comercial. O que estamos vendo agora é que as potências médias se levantam. E é exatamente isso que isso é. Esta é uma guerra de soberania. Agora, o Brasil se posicionou ativamente como líder absoluto da América do Sul, o predador de topo. Toda a estratégia geopolítica dos Estados Unidos e do hemisfério ocidental foi construída para garantir que as populações locais permanecessem pobres enquanto as matérias-primas fluíssem para o norte. Mas os políticos em DC, honestamente, estão operando com um software muito ultrapassado neste momento porque acham que ainda estamos em 1973. Não estamos mais lutando guerras por bananas e açúcar. Estamos disputando uma cadeia logística completa de suprimentos de minerais críticos porque é isso que a sobrevivência das nações e impérios representa na economia do século XXI. Então, se você quiser construir um F-35, se você quer construir um Tesla, se você quer construir um data center enorme para realmente alimentar sua IA, você não consegue sem minerais críticos, lítio, grafite, terras raras, nióbio, especialmente neste caso, nióbio. Então, nos últimos 40 anos, a elite política americana terceirizou toda a manufatura nos Estados Unidos e fechou todas as fábricas de processamento. E agora eles estão acordando para uma realidade aterrorizante de que dependem totalmente de nações estrangeiras para que o complexo militar industrial continue funcionando. E, novamente, isso assusta esta administração da velha guarda em Washington, DC, porque quando olham para o Brasil, veem uma república do lítio. E achavam que poderiam simplesmente entrar e oferecer alguns milhões de dólares e o Brasil ficaria feliz em voltar a ser a classe camponesa minerando a terra para o Império Americano. Mas o Brasil, eles olharam para o mapa, analisaram a relação que os Estados Unidos têm com outras nações, seus aliados históricos, e simplesmente decidiram fechar uma brecha aqui. Então, se realmente abrirmos o livro razão das commodities reais e olharmos para a matemática do monopólio brasileiro, novamente precisamos falar sobre nióbio. O Brasil fornece cerca de 90% do nióbio mundial. 90%. Agora, sem o nióbio brasileiro, vindo principalmente de um único complexo massivo em Minas Gerais, a indústria aeroespacial global praticamente para.
Lockheed Martin, eles não vão construir aviões. A Boeing vai parar de construir jatos. E a SpaceX não vai lançar mais foguetes no espaço. Então, por décadas, o golpe conduzido pelo Ocidente foi incrivelmente simples. Faça o Brasil minerar a terra bruta e assumir todo o dano ambiental para esse país, então pegue essa terra e exporte para a Europa, exportar para o Seattle, Iowa, pedir para refinarem, tanto faz, e depois vender o produto final de volta para o Brasil com um aumento de 500%. Mas há poucos dias, o presidente Lula instituiu um novo mandato inabalável. O processamento fica no Brasil. A participação permanece dentro das fronteiras do Brasil. Europa não tem mais sujeira bruta. Você não tem mais sujeira bruta, América. Se você quer os minerais, se quer os minerais críticos no Brasil, então precisa realmente construir a fábrica dentro dos muros do país. Você tem que construir a fábrica no solo do Brasil. Agora, o contraste entre como Washington realmente opera nessas negociações e como o resto do mundo opera é simplesmente impressionante. Então, se olharmos para o que realmente está acontecendo com a China, no estado nordeste da Bahia, há uma enorme fábrica de automóveis na cidade chamada Camaçari. E por décadas, ela foi realmente propriedade da Ford, e era um símbolo do poder industrial americano na América do Sul. Mas Ford a abandonou. Eles fecharam tudo. E claro, você sabe quem é o dono agora? Imagino que sim. BYD, gigante chinesa de veículos elétricos. Os mesmos que têm negociado com Mark Carney no Canadá para trazer algo como 30 mil veículos elétricos acessíveis para o país. Agora, porque o Brasil exigia valor interno, os chineses não compraram apenas o lítio bruto. Eles compraram a fábrica americana abandonada e agora estão construindo veículos elétricos chineses em solo brasileiro, usando mão de obra brasileira e lítio brasileiro. E não é só a China. Você pode olhar para a Europa. O Brasil está usando a Alemanha como parceira-chave na Europa. Mas eles não estão apenas vendendo à Alemanha as terras raras das cadeias de suprimentos Volkswagen e BMW. Eles estão realmente exigindo transferências de tecnologia. É aqui que as coisas começam a se mover. Porque o Brasil está dizendo a Berlim, vamos te dar os recursos que você precisa para sobreviver. Mas somente se você realmente trouxer seus engenheiros para o nosso país, construir as plantas de processamento em nosso solo e ensinar nossos cidadãos a usá-la. Isso é a criação de uma economia global em formato de Porque, enquanto o trabalhador automotivo americano em Michigan enfrenta demissões e o colapso do poder sindical, o Brasil está usando seus recursos naturais para forçar uma revolução industrial local. Quer dizer, eles estão ativamente construindo a classe média enquanto assistimos a América liquidar nossa classe média. Então é uma grande jogada de poder que está acontecendo. Mas a questão é, como Washington está realmente reagindo a isso? E, sinceramente, nos bastidores, é um pânico esquizofrênico absoluto. Eu falei que a análise era muito boa e vou colocar aqui na lateral as outras análises do Justin, todas muito boas, e deixou bem claro que o Brasil deixou de ser aquele país subserviente que fica apenas beijando o pé dos Estados Unidos. Hoje o Brasil está se colocando como uma grande potência mundial, os outros países estão assistindo isso, o dólar está despencando aqui pelo Brasil, ou seja, em um período de eleições que basicamente tudo tende a aumentar, o dólar está despencando na nossa região. Então, cara, eu acredito sim que o Brasil esteja no caminho certo. Eu fico muito feliz com todo esse processo. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu!